meus queridos amigos, saudação de paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui novamente na página do projeto Enriquecendo a Vida Espiritual para mais uma reflexão assim da palavra de Deus, né? Louvado seja Deus, uma tarde maravilhosa, ainda estamos enfrentando aí o frio, né? Mas hoje tomando um solzinho aqui também, graças a Deus. Já tivemos uma consagração hoje pela manhã, onde buscamos a face do Senhor. Glórias a Deus, estamos felizes por isso, por ver o quanto Deus tem sido bondoso conosco, não é verdade? Eu creio que você também tem motivos para adorar a Deus. Eu sei que lutas também não têm faltado na sua casa, na sua vida, no seu dia a dia, mas o mais importante é saber que nós estamos sendo abençoados por Cristo Jesus. Eu gostaria de trazer uma reflexão nessa tarde. Estamos aqui, né, numa tarde de quarta-feira, mas quem sabe uma saudação de paz para você aí à noite que vai estar escutando, saudação de paz para você na madrugada que vai estar também escutando, saudação de paz para você pela manhã. Eu não sei o horário que você vai estar assistindo esta live, né? Mas uma saudação de paz para você aí, para toda a sua família. O tema na descrição aí do vídeo, da live, é o seguinte: o que leva as pessoas a deixar de seguir a Jesus Cristo? De quem é a culpa? É um tema, né? Um tema bastante, como que eu posso dizer, não vou dizer polêmico, né? Mas um tema que faz a gente refletir, porque é uma pergunta: o que leva as pessoas a deixar de seguir a Jesus Cristo? De quem é a culpa? Quem é culpado das pessoas deixarem de seguir a Jesus Cristo? Você sabe me responder essa pergunta? Quem sabe se a gente for falar com pessoas que passaram a ser perseguidoras dos evangélicos, vão aí enumerar inúmeras situações, até mesmo no relacionamento que nós temos uns com os outros, às vezes dentro da igreja, que nós sabemos perfeitamente que às vezes é um relacionamento supérfluo, um relacionamento que não é verdadeiro, um relacionamento que é só ali, naquele momento do culto. Acabou o culto, cada um pega o seu carro e para casa. Não há um momento de comunhão, não há um momento onde as pessoas param para ouvir o que as outras têm para falar, ou às vezes alguém quer pedir para a gente fazer uma oração específica para elas, não é verdade? Então, a pergunta dessa live é uma pergunta polêmica, porque se a gente for dar vazão para aquelas pessoas que passaram a perseguir o Evangelho de Jesus Cristo, eles vão enumerar um monte de coisas aí, uma série de situações que vai até ser embaraçosas. E a pergunta que eu faço de novo para você é: o que leva as pessoas a deixar de servir a Cristo? De quem é a culpa? Quando nós falamos de culpa, o Senhor Jesus diz assim, ó: do que se queixa o homem? E a própria palavra de Deus, ela responde: dos seus próprios pecados. Então a responsabilidade, quando você olha para esse versículo, a responsabilidade sempre é pessoal, individual. Do que se queixa? Quando eu estou falando de queixa, eu não estou falando de situações que me levam a estar frio na fé, mas quando eu me passo a me queixar de situações que às vezes não me acontecem, de situações que me sobrevêm, a palavra de Deus fala: de que se queixa o homem? E ela mesma responde: dos seus próprios pecados. Ou seja, mostrando para nós que muitas das coisas que nos acontecem é diante das nossas negligências mesmo, diante daquilo que muitas vezes nós fazemos, sabemos que é errado, mas continuamos a praticar. Isso lá na frente depois vai fazer um peso tremendo. Mas para que não possa ficar somente nas minhas palavras, eu gostaria de ler aqui um texto que o Senhor colocou no meu coração, que está no Evangelho que escreveu João, no seu capítulo de número 6, Evangelho que escreveu João,
capítulo número 6. E nós vamos ler do versículos de número 60 até o 69. Uma passagem, eu acredito eu, que muitos de nós já lemos, já ouvimos ministrações. E é importante a gente tomar esse texto como base, os irmãos verem a resposta que Jesus aqui dá para os discípulos, quando eles estão questionando algo ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus sempre tem resposta para tudo. Não adianta o homem de Deus falar que ele está encurralado pela parede, porque o homem de Deus, quando ele é perguntado alguma coisa, pode ser que ele naquele momento ele não tenha a resposta. Mas quando ele vai para o joelho, vai para a intimidade com Deus, Deus vai mostrar para ele como que ele vai responder para essas pessoas. Não adianta as pessoas ficarem por aí querendo encurralar o homem de Deus. Vocês podem encurralar esses balela que existem por aí. Pessoas que não conhecem Bíblia, pessoas que usam o Facebook só para ficar atacando as pessoas, para poder ficar julgando as pessoas. E eu vou abrir um parênteses para falar para você que muitas pessoas que questionam em Facebook é porque não vivem uma vida legal, sabia? Não tem paz, às vezes não tem alegria, às vezes não vive bem no casamento, às vezes vive um casamento de fachada, às vezes vive um momento na igreja de fachada. Então, a forma que a pessoa usa para poder ficar, sabe, escondendo as suas desgraças, me desculpa a expressão da palavra, é ficar no Facebook tentando ofender as pessoas. Quando você fala a verdade, você não ofende as pessoas. Você acaba sendo boca de Deus para posicionar essas pessoas na direção que Deus quer. Agora, a ofensa aí já foge dos princípios bíblicos. Quando você usa o Facebook para ofender as pessoas, aí já é difícil. Quando você olha para as pessoas para o lado pessoal e começa a atacar, aí está totalmente fora da palavra de Deus. Agora, quando você usa a Bíblia na exortação, se incluindo também dentro dela, aí é bíblico. Tem pessoas que elas apontam todo mundo, mas elas não conseguem se enquadrar naquilo que elas estão falando. E nós precisamos entender isso também. Que muitas das pessoas elas vão para o Facebook porque elas não estão vivendo uma vida tão legal. E a forma que elas se sentem que estão bem, que estão melhor, é justamente fazendo essas coisas que a gente vê no Facebook todos os dias, né? Uma atacação, pessoas preocupadas com isso, com aquilo, e esquecem de pregar a palavra de Deus. Usar a palavra de Deus para colocar aquilo que Deus coloca em seus corações. Não aquilo que eu estou vendo, mas aquilo que a palavra de Deus está me mostrando. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, muitos dos seus discípulos, ao ouvirem isso, disseram: dura é esta declaração, quem poderá compreendê-la? Quando Jesus percebeu em seu íntimo que os seus discípulos estavam murmurando por causa de suas palavras, inquiriu-os: isso vos escandaliza? O que acontecerá quando virdes o Filho do Homem ascender para o lugar onde estava antes? É o Espírito quem dá vida, a carne em nada se aproveita. E as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Entretanto, existem alguns de vós que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio que eram os que não criam e os que iriam trair. E continuou: e por isso que eu vos tenho dito, que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja concedido por meu Pai. Daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele. Então Jesus interpelou os 12: vós também desejais ir embora? Mas Simão respondeu a ele: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Sendo assim, nós temos crido e reconhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se você olhar aqui para o que está acontecendo, eles estão praticamente pressionando Jesus, porque o discurso de Jesus era um discurso que para eles era um discurso extenso. E esse discurso estava fazendo que as pessoas, em vez de ficar ouvindo Jesus, estavam indo embora. E Jesus aqui agora chega para os discípulos e fala para os discípulos: vocês também têm a opção também de ir com eles. Ou seja, Jesus não ficou passando a mão na cabeça de ninguém que queria ir embora, que não estava mais a fim de escutá-lo. E aí Pedro tomou em si e ele percebeu que aquilo que ele estava falando era uma besteira, porque somente Jesus tinha palavras de vida eterna. Então, se nós olharmos para esse contexto que Jesus está dizendo aqui, a primeira coisa que nós temos que ter em mente, meus queridos,
que uma pessoa ela não sai da igreja porque ela tem escutado pregação dura, ou porque ela só escuta exortação, ou porque ela só escuta cobrança, ou porque ela só escuta coisas que automaticamente aos seus olhos não é agradável. Então palavra dura nunca tirou ninguém fora da igreja, porque quem é da antiga, quem é da igreja antiga sabe muito bem o que eu estou falando, que antigamente nós ouvimos palavras duríssimas e nós continuávamos na presença de Deus. Por quê? Porque era uma conversão verdadeira. O que leva uma pessoa muitas vezes a largar a mão de servir a Cristo é porque ele não teve um encontro verdadeiro com Deus, ele não teve uma conversão verdadeira com Deus. É de praxe você ver que alguns pastores, alguns líderes, eles sabem que alguns dos seus membros fumam, bebem socialmente e eles não falam nada. Por quê? Porque às vezes aquela pessoa que está fazendo isso proporciona para a igreja o dízimo, proporciona para a igreja oferta, proporciona para a igreja uma condição boa, proporciona para a igreja algo. E ele então, ele faz vista grossa para aquilo. Ou seja, se outro qualquer for pego nesse ato, é disciplinado. É até mesmo jogado para fora da igreja. Mas se aquele barão lá, aquela baronesa faz... Mas porque ajuda a igreja, às vezes o pastor faz vista grossa para aquele tipo de atitude. E a gente percebe que muitas pessoas vivem isso. Às vezes líderes na casa de Deus, presbíteros, diáconos, pastores, que quando você dá oportunidade para eles na igreja, eles cobram, eles falam, pregam, aduram, isso e aquilo, arranca até pena dos outros. Mas por trás dos bastidores, fuma, bebe socialmente, todo final de semana faz um churrasquinho com tal cerveja, com tal uísque. Não é verdade? Não vou querer julgar aqui a vida de pessoas, mas eu acredito que você já presenciou e você já ouviu pessoas assim, né? Principalmente em mercados, né? Quantas vezes nós cruzamos com irmãos no mercado, né? Não que a gente fica procurando saber o que o irmão está comprando, o que o irmão está fazendo no mercado, o dinheiro é dele, ele compra o que ele quiser. Mas quantas vezes, né? Quando aqui em Bragança Paulista tinha aí o mercado que era 24 horas, muitos pastores iam fazer compra de madrugada porque compravam bebida alcoólica. E alguns que trabalhavam no mercado, que o pastor às vezes nem sabia quem era, via na hora de passar suas compras lá, a uísque, a vodka, a cerveja, entendeu? Hoje nós já não tem mais mercado 24 horas em Bragança, mas quando tinha o tal do Russi, quantas e quantas vezes a gente ouviu pessoas que não eram pessoas fofoqueiras e mentirosas, mas pessoas que trabalhavam no mercado e diziam, ó, fulano foi lá ontem fazer compra de madrugada lá, você não sabe o que aconteceu, tinha 3, 4 caixinhas de cerveja, tinha uísque, tinha isso, tinha aquilo, e depois você ficava sabendo que esses pastores bebiam por trás dos bastidores, porque eles entendiam que beber socialmente poderia beber socialmente. Agora eu falo para mim, alguns desses homens continuaram na presença de Deus, certo? Porque passaram a viver uma vida de erro como se fosse uma vida normal. Agora existem outros que infelizmente com o passar do tempo vão se esfriando. Por quê? Porque vai substituindo aquilo que é para ser espiritual pelo aquilo que é carnal, e ele vai ficando fraco. Então ele enxerga todos os defeitos na igreja, mas não consegue enxergar o próprio defeito dele, aquilo que ele está fazendo às escondidas. Então isso leva as pessoas a abandonar a Cristo. Não é uma palavra dura que é dita na igreja, não é uma correção, não é uma exortação que é falado na igreja, porque nós que somos da antiga, nós crescemos ouvindo palavras poderosas e pancadas, que muitos desses cristãos hoje, me desculpa a expressão da palavra, que eu me chamo de cristão Nutella, que não aguentam, são praticamente cristais, qualquer coisinha quebra, eles não conseguiriam ficar na igreja antigamente. Porque hoje a igreja está muito light. Por muitos aí que estão defendendo aí uso e costume, defendendo isso, aquilo, ainda a igreja está muito light ainda. Porque nós precisamos fazer uma vistoria em relação àquilo que nós chamamos de internet na vida dos nossos irmãos. Porque às vezes a gente olha para as pessoas pela aparência, por aquilo que elas chegam na igreja, com o paletó, com a gravata, alguns engrossam a voz, alguns modificam o jeito, até a paz do Senhor é diferente. A gente se encanta com essas coisas, mas e por trás dos bastidores? Quando sai do culto,
aonde frequenta, aonde vai, aquilo que está programado. A gente conhece pessoas que estão no culto de Santa Ceia no sábado, mas já tem uma festa em algum lugar, em algum sítio, alguma chácara já programada, onde vai rolar bebida, onde vai rolar um monte de situações totalmente fora do propósito de Deus. A gente sabe disso, meus queridos. A gente não pode fazer vista grossa para isso. Agora, a gente não pode agora chegar aqui e falar que as pessoas estão esfriando espiritualmente, porque as pessoas só pregam exortação, porque as pessoas só estão dando dura, porque as pessoas só estão cobrando. Você não vai ver nunca a palavra de vida eterna tirar alguém da presença de Deus. Uma pessoa, quando ela sai da presença de Deus, é porque ela estava fazendo isso que eu falei agora há pouco aqui, às vezes por trás dos bastidores, fazendo coisas que são contra a palavra de Deus, mas que a pessoa acredita que não tem nada a ver. Não tem nada a ver eu tomar uma cervejinha no final de semana, uma, duas, tomar uma caixinha só, não tem nada. Imagina, tomo lá socialmente, se eu ver que eu tô ficando alterado, vou lá e durmo, depois tomo um banho e tá tudo bom, e vida que segue para frente. E muitos pastores fazem isso, entendeu? E aceitam isso. Agora, será que isso é certo, meu querido? Será que depois é certo eu chegar, vir aqui perante uma igreja ou alguém que automaticamente se afasta dos caminhos do Senhor e para de ir para a igreja e encontra com outro na igreja e fala assim, não, eu saí da igreja porque o irmão pregou uma palavra dura, o irmão só dava cacetado, o irmão só fazia isso, só fazia aquilo, mas ele não conseguia entender que por trás dos bastidores ele fumava cigarro escondido, ele bebia escondido, ia para festa escondido, que ele era um crente que só ia para a igreja, mas por trás da igreja, por trás dos bastidores, ele fazia coisas totalmente erradas. Então, a pergunta dessa live é o seguinte: o que leva as pessoas a deixarem de seguir a Jesus Cristo? De quem é a culpa? O próprio escritor já respondeu, quando ele diz assim, de que se queixa o homem, ele diz, dos seus próprios pecados. Então, muitas vezes nós iremos nos afastar por causa dos nossos próprios pecados, por causa dos nossos próprios erros que nós fazemos às escondidas, que nós praticamos achando que não tem nada a ver, que nós praticamos achando que ninguém está vendo, isso vai acarretar algo que lá na frente vai trazer um peso, vai trazer uma consequência na vida de pessoas. E depois, meu amigo, não adianta você ficar por aí falando, porque eu saí da igreja porque o irmão pregou duro, porque eu saí da igreja porque aquela igreja não tinha isso, porque aquela igreja não tinha aquilo, porque aquela igreja era assim, assim assado. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade como cristãos. Quero aqui, nesse momento, externar aqui a minha gratidão pela vida da minha esposa, missionária Néia Costa, que sempre está nos acompanhando também aqui. Também o meu amigo, pastor Cristian, também, que sempre entra, sempre compartilha as nossas lives. Que Deus continue te abençoando, meu amigo. Tenho certeza absoluta que o seu ministério vai expandir muito em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, voltando aqui para a palavra, então, quando a gente observa-se que pessoas estão afastando, abandonando Cristo, é justamente por isso, porque elas automaticamente passaram a viver uma vida por trás dos bastidores, fazendo coisas que elas achavam que não tinha nada a ver. Tem muitos pastores aí que, como eu estava dizendo aqui para alguns irmãos que estão entrando agora, no passado, quando tinha o supermercado Russo em Bragança, alguns irmãos que trabalhavam nesse supermercado relatavam que muitos pastores iam fazer compra de madrugada dentro desse supermercado, e lá na hora de passar no caixa passava uísque, passava vodka, passava cerveja, passava várias bebidas alcoólicas. Vários pastores faziam isso, iam fazer compra 24 horas, de madrugada. Dificilmente você vê um crente para a rua, E os atendentes, os caixas, que muitas vezes eram de outras igrejas, viam na hora que o pastor passava na compra essas bebidas. Entendeu? E lá na frente depois você sabia de irmãos que afastavam dos caminhos do Senhor, porque também faziam esta prática também, às escondidas, infelizmente, meu querido. Aí depois a gente vai culpar os irmãos que pregam duro. Depois a gente vai culpar que não tem igreja. Porque a gente vai culpar porque ninguém recebe a nossa família, mas nós não fazemos jus. Nós não fazemos por onde? Porque para servir a Deus, querido, não é escolher uma melhor igreja, colocar uma melhor roupa e sentar lá na boca da igreja. Para servir a Deus, é preciso ter desejo e ter conversão verdadeira. É preciso ser convertido. Esse negócio que o crente agora é crente, amanhã é crente, depois da manhã não é crente, final de semana não é crente. Não existe.
Então, a pergunta novamente é: o que leva as pessoas a deixar de seguir a Jesus Cristo? De quem é a culpa? Será que a culpa é dos pastores? A culpa é dos líderes que pregam duro? A culpa é do pastor Fábio, que vem aqui, faz live, que todo mundo chama de polêmica? Eu não sou polêmico. Eu apenas falo coisas que você muitas vezes não tem coragem de falar, que os pastores não têm coragem de falar. É verdade, que tem medo de ferir as pessoas. Não, o evangelho não fere ninguém. Eu li aqui João, capítulo número 6, versículos de número 6 até 60, onde eles encostam Jesus pela parede e diz: Senhor, essa mensagem do Senhor está sendo muito dura. Então todo mundo indo embora. Jesus também, vai com eles também. Está dura a mensagem? Vai também com eles. Aí Pedro fala: para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Uma das coisas que faz a pessoa deixar de servir a Cristo, irmãos, é quando a gente passa a dar mais ouvidos para doutrinas de demônios do que para a doutrina de Cristo. É preciso tomar muito cuidado. O lugar onde nós estamos ouvindo a palavra também determina a nossa vida espiritual. Tem gente que, infelizmente, irmãos, ele deixa de servir o certo para servir o duvidoso. Eu venho falando isso na live há muito tempo. Eu não estou aqui contra ministérios, tá? Porque eu sou uma das pessoas apologéticas. Eu sou das pessoas apologéticas que defendo a fé cristã. Pode ser uma portinha pequenininha, um culto familiar, que eu sei que tem a palavra de Deus, eu defendo, tá? Mas eu também não vou fazer vista grossa para um grande ministério que só está fazendo palhaçada, tá certo? Com o evangelho não é palhaçada. Evangelho é pregação da palavra que produz transformação na vida das pessoas. Não é arrecadação financeira para deixar o cara instável, mas é salvação de almas, cura, libertação. Trabalhamos com o evangelho do reino de Deus, não com o evangelho dos homens. Tá certo? Então por isso que eu venho aqui e sempre me posiciono de uma forma bíblica. E tudo que eu falo aqui é bíblico. Por isso que não tem pessoas para chegarem aqui e querer me acusar. Porque eu não venho aqui falar de mim mesmo, eu venho falar da palavra. E o tema que eu estou usando aqui nessa tarde é um tema muito simples. É muito simples, o tema é: o que leva as pessoas a deixar de seguir a Jesus Cristo? De quem é a culpa? É apenas isso, porque a gente observa muitas pessoas hoje que não estão servindo a Cristo, que estão culpando outras pessoas. Então eu estou tentando mostrar aqui que sempre a culpa, né? Tem a nossa irmã aqui, a nossa irmã Pri falou aqui que a culpa é nossa mesmo. É verdade. A culpa é nossa mesmo. É lógico que existem lugares que fica até difícil da gente servir a Cristo, irmãos. Que às vezes as pessoas nos oprimem, às vezes as pessoas nos machucam, às vezes as pessoas não gostam da gente, faz coisa pra gente sair fora. Mas tudo isso aí, a gente já, quando a gente faz a leitura, a gente não pode desanimar de Cristo por causa disso. A gente tem que sair quietinho com a família. Sempre vai ter um lugar para nós servirmos a Deus, irmão. É por isso que há diversidade de ministério. Se para você não deu certo na Assembleia, vai ter uma Batista. Não deu certo a Batista, tem uma Deus e Amor. Não deu certo a Deus e Amor, tem uma presbiteriana. Não deu certo a presbiteriana, tem um avivamento bíblico. Não deu certo o avivamento bíblico, tem uma candangular. Você pode ver que tem igrejas e mais igrejas sérias. Dentro da nossa cidade tem igrejas seríssimas, que eles não ficam por aí fazendo suas lives, estão totalmente no anonimato, mas são igrejas poderosas em Deus, que nós podemos fazer uma visita, seremos bem recepcionados, seremos ministrados. Falha, todas elas têm, todas elas terão falhas. Sempre terá alguém ali, meu amigo, que vai querer a primazia, que enquanto você está pregando não está gostando, tá certo? Sempre vai haver. Só que aquilo que eu já falei em outras lives, mais são aquelas pessoas que gostam da gente do que aqueles que não gostam. Por isso que nós temos que entender, nós não podemos perder a nossa identidade em Cristo por causa das pessoas. Se nós não estamos mais servindo a Deus, é porque nós estamos fracos por situações que nós já estávamos fazendo ou deixando de fazer, que acarretou na nossa vida espiritual e nós não tivemos mais condições de caminhar. E a segunda, por uma falta de conversão verdadeira, um encontro verdadeiro com Cristo. É assim? É aquilo que o Senhor Jesus, conversando com Nicodemos tinha um anseio de saber como que receberia a vida eterna.
E Jesus disse: Nicodemos, tem que nascer de novo. E ele disse: o que é isso? Mas eu vou ser pequeno e voltar no ventre da minha mãe? O Senhor disse: não, você tem que nascer da alma e do espírito. Ou seja, uma conversão verdadeira. A alma tem que ter sede das coisas de Deus, irmão. Quando a sua alma tem sede das coisas de Deus, você tem prazer de mortificar a sua carne. As pessoas não estão mortificando a sua carne, por quê? Porque a carne, a ação da carne está maior do que o espírito. E quem vai vencer? Paulo diz que é o oposto. O espírito milita contra a carne, ou seja, briga contra a carne. São opostas. Se você alimenta muito a sua carne, o que vai acabar acontecendo? Ela vai vencer o seu espírito. Agora, se você alimenta o espírito, lê a palavra, jejua, consagra, se entrega, busca, o que vai acontecer com você, meu querido? Você vai ficar uma pessoa fortalecida na presença de Deus. O que está acontecendo hoje é que pessoas não estão entendendo que esses primeiros passos do pecado que elas estão dando hoje vai acarretar lá na frente algo poderoso ou algo constrangedor na vida delas. E elas vão perder o fio da meada e vão passar a viver uma vida somente por ir na igreja. Quantas e quantas pessoas, até obreiros e obreiras da casa de Deus, que estão indo para a igreja por ir, meu amigo. Não estão indo mais para adorar a Deus, não estão indo mais para se entregar a Deus, não estão indo mais com aquela responsabilidade de dizimar realmente com amor, de ofertar realmente com amor. A maioria das pessoas estão indo, irmãos, por ir na casa de Deus. E nós não podemos ir por ir na casa de Deus. Nós temos que ir porque sabemos que faz parte da nossa conversão. Que antigamente nós éramos alguém que estávamos destinados à ira, estávamos destinados à condenação. E agora nós temos a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus. Quando nós colocamos isso no nosso coração, a gente começa a servir a Deus com mais clareza. A Bíblia diz que muitos nos nossos dias apostatarão da fé, irão abandonar a fé por simples situações. A gente observa que tem gente que trocou Jesus pelo trabalho, que trocou Jesus pela empresa, que trocou Jesus pelo carro, que trocou Jesus pela casa, que trocou Jesus para aquele negócio, porque está muito dificultoso, eu parei de ir porque a gasolina ficou muito cara, e daí eu não consegui mais, porque meu gasto é muito grande, eu ganho pouco, então eu fiz o cálculo, para mim era tantos quilômetros para mim ir, para mim voltar, então eu preferi ficar dentro da minha casa. Só que se ele ficasse dentro da casa, mas com uma vida atuante, orando, buscando, consagrando, procurando uma forma ou um local mais perto para ele congregar, tudo bem. Mas a maioria das pessoas que fazem isso, irmãos, começam a se relaxar, começam a fazer coisas que não tem nada a ver. Aí já começa a ficar na internet vendo besteira, aí começa só a assistir coisa porcaria na televisão, aí começa a preencher a sua vida só com situações que não tem nada a ver. O que vai acabar acontecendo? Vai se afastar dos caminhos do Senhor, vai abandonar a Jesus Cristo. E depois vai culpar. Eu parei de ir naquela igreja lá porque é o seguinte, eu servi lá tanto tempo, aí eu mudei em tal lugar, o pastor não me deu mais assistência. O pastor não é obrigado a pegar você na sua casa, colocar dentro do carro dele e levar para a igreja. Ele não é obrigado a fazer isso. Eu fiz muito isso, irmãos, Eu fiz isso por 4 anos, onde praticamente, graças a Deus, nunca cobrei um litro de gasolina de ninguém. Buscava na casa, deixava na porta. Buscava na porta, deixava na porta. Entendeu? Buscava na porta e deixava na porta. Só faltava pegar a pessoa no colo e levar na cama para dormir. Entendeu? Sabe o que eu ganhei com isso? Nada. Mas nem por isso eu me arrependo. Porque o que eu fiz para Deus. Eu não fiz para agradar aquelas pessoas, eu fiz para Deus. Porque é algo que eu sentia que eu tinha que fazer. E eu fiz. Aí se alguém perguntar, pastor, você faz isso agora de novo? Não faço. Eu só vou buscar se alguém estiver doente. Se alguém estiver impossibilitado numa cama e não tiver condições de vir para a igreja. Mas então se eu não passo a buscar mais ninguém? Não passo. Por quê? Porque as experiências que eu tive demonstraram para mim, entendeu? Que muitas vezes não vale a pena você fazer isso. Por quê? Porque as pessoas, elas são ingratas. Mesmo você fazendo com a mão direita e com a esquerda, não sabe? As pessoas são ingratas. As pessoas não aproveitam esse momento. E sempre elas vão questionar alguma coisa na igreja. Mesmo você buscando as pessoas às vezes na casa, tem algumas que vão forçadas, que vão por ir, que não estão mais ali com você, e só vai porque às vezes não sabe dizer não para você, mas já não está mais ali com você. Então é mais fácil você receber aquela irmãzinha que anda 10 quilômetros, mas chega ali
com o coração de adorador. E quando você vê que aquela irmãzinha, ela andou tanto quilômetro, mas ela está cantando com tanto fervor, com tanta alegria. E você sabe, puxa vida, vai acabar o culto, sua irmã vai andar todos os 10 quilômetros de novo. E aí dá prazer em você de servir a Deus, querido. Porque você vê que aquilo ali é um testemunho do que às vezes você leva alguém, entendeu? Implora para alguém ir, você leva e aquela pessoa chega no culto lá, entendeu? Tudo para ele tá errado. A pregação tá errado, o ciclo de oração tá errado, a irmã tá errado, se a irmã tá de saia curta tá errado, se a irmã tá de saia comprida tá errado, se a irmã tá de brinco tá errado, se a irmã... Pessoas descontentes, são pessoas que infelizmente não se converteram de verdade, irmãos. Essa é a grande realidade. E quando não há uma conversão verdadeira, sabe o que vai acontecer? Ninguém consegue ficar na casa de Deus por engano, irmão. É por isso que você vê muitas pessoas que estão e daqui a pouco não estão mais. Por quê? Porque elas estavam ali, não estavam com o coração verdadeiro. Elas não estavam ali porque estavam ali para servir a Deus, independentemente de quem estava na frente do trabalho. É lógico que nós que somos das antigas, passamos a vida inteira às vezes sendo pastoreado por um pastor só, né? A gente pega amor, a gente pega carinho, mas a gente sabe que hoje, nessas mudanças que há, de repente hoje um tal dirigente aqui, daqui a pouco ele não está mais, e nós, quando temos a consciência de que nós fazemos para Deus, a gente continua servindo a Deus naquele local do mesmo jeito, servindo, fazendo as mesmas coisas, ou melhor ainda, entendeu? Então, aprenda uma coisa, querido, nós não tiramos ninguém da igreja, não é a nossa palavra dura que tira as pessoas da igreja. É lógico que tem lugares por aí que fica insuportável às vezes você ouvir uma palavra, porque são tantas acusações, tantas coisas jogadas no ventilador que as pessoas vão entristecendo. Mas quando isso começar a acontecer com você, que você tiver em um determinado lugar, pode ser o lugar que seja, pode ter 130 anos de igreja, 112, 120, 150, não importa a ramificação que seja. Quando você tiver um lugar que você perceber que aquilo que está sendo ministrado está para poder tentar, de alguma forma, te oprimir, sabe o que você faz? Ore a Deus, peça para Deus uma confirmação e é hora de você dar linha. É hora de você ir para outro canto, filho. Entendeu? É hora de você. O que você não pode abandonar é a Jesus Cristo e deixar de congregar. Agora, você não pode ficar no lugar por opressão, porque alguém está dizendo, não, se você sair daqui, você vai ver o que vai acontecer. O seu filho vai ficar doente, a sua mãe vai acontecer isso, você vai perder emprego, o carro vai furar o pneu. Tem pessoas que estão dentro de ministérios por aí neopentecostal, desta forma, debaixo de um jugo do homem, debaixo de uma palavra de maldição. E eles estão ali todo dia tomando cacetada, todo dia não recebem mais nada, entram e saem da igreja triste, essa é a grande realidade, mas não saem dali, mas continua ali. Sabe o que vai acabar acontecendo? Vai chegar um momento que você vai acabar até afastando os caminhos do Senhor dentro da igreja. Porque se você vai numa igreja e você não consegue assimilar nada, o que está adiantando você então? Você tem que ir para o culto para oferecer, não para receber. Se você está aí, não tá... Todo lugar tem defeitos, todas malhosas, pessoas difíceis de ser, de conviver. Você precisa fazer a sua parte. Mais uma vez eu faço a pergunta: o que leva as pessoas a deixar de seguir a Jesus Cristo? De quem é a culpa? E você responda para mim. Para mim não, responda para você. De quem é a culpa dessas pessoas terem abandonado a Cristo? Eu conheço pessoas que saíram da igreja porque infelizmente não aguentou esse contexto, essa pressão que fizeram sobre a vida dele, sobre a vida da família. Ele acabou afastando, não voltou mais. Mas a maioria, irmãos, é porque não tiveram um encontro verdadeiro com Deus. Não tiveram um encontro verdadeiro com Deus. Não tiveram a capacidade de administrar os problemas que aconteceram com eles e com elas de uma forma bíblica. Olharam para o homem, olharam para a situação humana. E hoje, essas pessoas, quando são perguntadas, elas jogam nas costas dos homens. Ah, eu saí de lá porque aquele pastor era um carnal, aquele pastor era isso, aquele pastor era um capa, aquele pastor era isso, aquele pastor era aquilo. Mas a pessoa, ela não consegue admitir que dentro da casa não orava, não buscava, não consagrava, não jejuava, não dizimava, não ofertava, qualquer coisinha murmurava. Ela não consegue olhar a atitude dela, que ela fazia. Mesmo que nós estejamos certos, nós não temos direito de cobrar. Imagine agora não fazendo nada certo, com quem nós vamos cobrar? Nós temos que ficar naquela palavra que eu falei 3 vezes no início, do que se queixa o homem.
E a própria palavra responde: dos seus próprios pecados. A Bíblia diz que no final dos tempos muitos abandonarão a fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios. Cuidado, meu irmão, cuidado aonde você coloca a tua família. Coloca a tua família. Nem tudo aquilo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, tá certo? Às vezes você está causando um mal-estar para a sua própria vida porque você está em tais lugares que não está tendo a genuína ministração da palavra de Deus. O que está tendo é um humanismo desgovernado, onde o homem está tentando se passar por um profeta, onde o homem está tentando se passar por um homem de Deus, mas não tem nenhum temor, não tem nenhuma responsabilidade e compromisso com a palavra de Deus, apenas com aquilo que vai trazer de benfeitoria para a sua vida, tá certo? Uma coisa é você viver do ministério, outra coisa é você criar uma situação para viver do ministério, como a gente observa aí muitos escândalos que estão acontecendo. Por quê? Porque os homens estão achando que agora eles têm que viver totalmente. Eu vou falar uma coisa para você: se você pegar a maioria que vive do ministério, são poucos que realmente jejua, consagra, vai no monte, ora, busca, visita. A maioria se acomoda, irmão, porque a ideia dele é ter um carro agora melhor, é ter uma moto melhor, é entrar numa casona. O cara mora só ele e a esposa, ele aluga uma casa de 30 cômodos. Pra que isso? Fala pra mim. Se isso não chama vaidade, é só ele e a esposa. Poderia muito bem morar lá no quartinho da igreja, colocar uma cama lá, entendeu? Um fogãozinho, uma geladeira, já basta. Mas não, ele tem que ir para um bairro nobre, onde tem lá sauna, tem isso, tem aquilo lá, papapá, papá. Pra que isso? Fala pra mim. Aí depois eu sou o polêmico. Paulo era preso numa casa que ele mesmo pagava aluguel. Para você que não conhece a Bíblia, tá? A Bíblia fala que Paulo, ele estava sendo preso numa das casas que ele mesmo pagava aluguel. Quem é o apóstolo Paulo? Estudou aos pés de Gamaliel, não tinha uma casa própria? Não tinha. Os discípulos, quando estão agora já no início, que o Senhor Jesus deixa a missão para eles, estão no tempo do tempo formoso. Um mendigo lá pede esmola para eles, sabe o que eles fazem? Enfia a mão no bolso e diz: ó, nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Era 2 discípulos de Jesus. Imagine se fosse no nosso tempo de agora. Alguém dizia: você viu aquele pastor miserável, carro velho que ele anda enfumaçando, Deus que me perdoe, como que eu vou naquela igreja, o pastor só anda com aquele carro velho, só tem aquela moto caindo no pedaço e tal, porque as pessoas têm nós como homem de Deus que a gente tem que ser. Por quê? Porque esses grandão aí de nome aí implantaram isso. Só que esses grandão, como que foi a riqueza deles? Como que eles se tornaram ricos? Como que eles se tornaram poderosos? Estuda a história, não vou aqui falar aqui, estuda a história deles, a maioria. Entendeu? Que diz que nasceu que não comia comida do lixo, e agora os caras estão andando, tem 4, 5 jatinhos particular. Quem que proporcionou essas coisas para ele? Será que Deus é injusto? Deus é injusto? Por que Deus iria criar uma situação onde alguém iria comer caviar e o outro iria comer somente arroz puro? Isso aí tem alguma coisa a ver com Deus? Não tem nada a ver, meu querido, não tem nada a ver. Vida social não tem nada a ver, entendeu? Agora eu fico pensando, o cara mora, ele e a esposa, aluga uma casa que tem 30 cômodos. Pra que isso? Fala pra mim, por que essa vaidade? Pra quê? Por que entrar num carro de 150, 200, 300 mil? Pra que isso? Fala pra mim. Onde vai um carro do ano, vai um Fusca também, vai uma Brasília também, vai uma Variante também, vai um Uno também. É lógico, você tendo condições de ter um automóvel bom, maravilha, maravilhoso. Ter uma casa legal, maravilhosa. Mas o que eu quero dizer é que muitos de nós, irmãos, somos vaidosos. E esse tipo de situação faz que as pessoas fiquem observando e questionem. Porque às vezes as pessoas que nós estamos falando dentro da igreja, elas não estão reparando o evangelho. Elas estão reparando aquilo que nós estamos vivendo, a forma que nós estamos vivendo, a roupa que nós estamos vestindo. E às vezes aquilo ali é um fator desmotivador para as pessoas, porque às vezes o camarada não consegue comer nem couve.
Enquanto todos os dias você testemunha que na tua casa tem carne, que na tua casa tem isso, que na tua casa tem Coca-Cola, que na tua casa tem Fanta, que na tua casa tem aquilo, que na tua casa é aquilo, que você comprou um sapato de tal, que você comprou uma bolsa que custa não sei o que você deu um presente para sua esposa, que meu Deus do céu, e aí você posta o que você comprou, aí você posta, e aquela pessoa do outro lado lá, que tem a mente fraca, que não teve uma conversão real com Deus, ela começa a ver aquilo ali, sabe o que ela faz? Eu vou sair da igreja. Porque Deus só abençoa ele, só abençoa a família dele, e eu não abençoo. Então eu vou ficar fazendo o que dentro de uma igreja, se Deus não me abençoa? Então ele não sabe entender. Até para testemunhar nossos feitos, irmãos, a gente precisa tomar cuidado nos dias de hoje, porque é um fator que as pessoas pegam de desmotivação para deixar de seguir a Cristo. Só que por mais que isso seja um fator aos olhos delas, não é um fator verdadeiro. É a forma que a pessoa criou de tentar ver o evangelho daquela forma, que faz que ela tenha esse tipo de comportamento. Oh, glórias a Deus, que maravilha, que bom ter você aqui comigo, meu querido, nossa irmã Lucinéia Rodrigues, que Deus te abençoe, pastor Eliana, que Deus te abençoe, pastor Cristian, minha esposa, missionária Neia, e tantos outros mais aí, a Pri, tantos outros mais que já entraram e vão entrando, que Deus continue abençoando a sua vida nessa tarde. Que você compartilhe esta reflexão, para que pessoas também possam ouvir e entender que nós que abandonamos a Cristo, os motivos que abandonamos a Cristo é todos nossos mesmos. Por mais que as pessoas não gostem da gente, por mais que as pessoas façam cara feia pra gente, isso não é motivo da gente desistir de Cristo, meu querido. Não é motivo de nós abandonarmos a nossa fé. Se nós abandonamos a nossa fé, é porque existem coisas piores que nós estamos realizando e fazendo. Então coloque no teu coração, não abandone Cristo porque o pastor falou isso para você, porque a mulher do pastor falou, tem um lugar reservado para você e para sua família, ainda que seja um lugar insignificante aos olhos dos homens, é ali que Deus vai colocar pessoas para cuidar de você, meu querido, e você precisa entender isso. Sempre tem um lugar para nós e para nossa família. É nós que somos vaidosos. Tem pessoas aí que dizem, eu não congrego em igreja pequena, então fica sofrendo na grande. Eu não congrego em igrejinha onde o pastor fala Jesus, fala Deus, então fica na igreja aquele teólogo que nem olha para você, que quando você fala de um problema para ele, ele sai e deixa você no corredor falando sozinho. Vai lá, aonde o camarada fala que tem a unção tal, mas quando você fala para ele que você está passando por dificuldade, ele diz, vamos orar, vamos fazer uma campanha na madrugada para ver se Deus revela que só tem que te ajudar. Fica lá então, fica lá então. Ou você prefere no lugar onde ninguém dá nada, e quando você manifesta um problema, todos estão ali orando com você de oração. Quando mal você pensa, está chegando a cesta básica, está chegando o suprimento, está chegando às vezes de pessoas que têm menos condições do que você, mas o prazer de ser igreja, de servir a Cristo, faz que você seja beneficiado. Eu agora estou pensando em congregar em igreja tal, onde você precisa, para falar com o pastor, marcar com o secretário, depois remarcar com o assessor, depois ver se o pastor não tem viagem, e para o quarto ainda para ver se o pastor pode te atender. Então fica lá, fica lá, fica lá, fica lá. Porque é isso que as pessoas querem vaidade, até para servir a Deus que é vaidade. Não, eu só sirvo a Deus nos ministérios tradicionais, Assembleia de Deus tal, Assembleia de Deus tal. Amém, que Deus te abençoe. Agora, a hora que você estiver passando por qualquer injúria, que você não for socorrido, não venha reclamar, não venha falar, porque cada igreja tem a sua agenda, tem a sua forma, tem a sua maneira de tratar. Tem lugares que só tem espaço para rico, filho, não tem espaço para pobre. Não adianta você chegar com seu carro velho lá que você não vai ser nem visto. Entendeu? Essa é a grande realidade, é o contexto que nós vivemos hoje. Que ninguém tem coragem de falar, eu falo. Entendeu? Porque eu não preciso de pastor nenhum aí para mim poder pregar em igreja de ninguém. Graças a Deus, não preciso, todos eles sabem disso, o carinho que eu tenho por eles. Se eles me chamam é porque eles acreditam e vê aquilo que tem. Mas eu não fico aí mendigando nem pedindo para pregar em igreja de ninguém. Entendeu? Porque são quase 30 anos ou 30 anos nessa mesma pegada que você está vendo aqui, ó. Não mudam não, nessa pegada aqui, ó.
entendeu? No evangelho, sem ofender as pessoas, procurando pregar uma palavra, entendeu? Consciente, que leva você a refletir sobre onde você está, sem machucar ninguém, sem acusar ninguém, sem apontar a visão de ninguém, mas dentro da palavra de Deus. Você escolhe o lugar que você tem que congregar com a sua família. Você não pode ficar no lugar pressionado porque o homem está dizendo que se você sair vai ter uma luta na sua vida. Mentira! Ele está falando isso porque ele não quer te perder, mas ao mesmo tempo ele não quer também te valorizar. E você precisa se valorizar, porque senão você vai cair nesse contexto aqui, ó. Vai deixar de servir a Cristo e vai passar a questionar as situações humanas que acontecem com você e vai achar que todo mundo é culpado de você ter saído da igreja e não voltado mais. E nunca vai admitir, porque foi por falta da sua decisão de ter orado e saído na hora que Deus falou para você sair, e você preferiu ficar com medo da palavra de maldição que estavam lançando sobre a sua vida. Vou te falar uma coisa, ao que você estiver passando as piores dificuldades da sua vida, sabe quem vai estar do teu lado? Se ficar, Pedro, Tiago e João, se ficar. Mas os que vão ficar será a sua família. Seu esposo, sua esposa, seus filhos, tá certo? Por isso, vá para a igreja servir a Cristo, adorar a Deus, se coloca em relação ao próximo, naquilo que for necessário, mas acredite na palavra que virá de Deus, na boca daquele que é para ser falado, sem confiar totalmente, que na hora que você estiver passando por alguma coisa, vão abraçar a tua causa de uma forma que os telefones não vai parar de tocar. O telefone não para de tocar é para o grande empresário que dá um grande dízimo, para aquele que traz o sustento para a igreja, para aquele que traz benfeitoria para o ministério. Esse o telefone dele não para. Se ele ficar 2 cultos sem ir, o pastor já liga. O pastor já manda mensagem: secretário, ó, fulano de tal. Por quê? Porque ele traz benfeitoria para a igreja. Agora você que muitas vezes é anônimo, que leva lá 20 reais, 30, 40 reais, poucos lugares irão reconhecer isso de você. Então, faça consciente que a tua mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Mas sirva a Deus de verdade, com o coração íntegro, com a alma voluntária, sabendo que aquilo que você está fazendo, que Deus... Pode ser que você ache que Deus não está vendo, mas Ele está vendo tudo. Cada detalhe, cada humilhação, cada palavra que às vezes fere o teu coração. E Ele sempre vai levantar alguém para te posicionar. Quem sabe esta live hoje é para você se posicionar, porque quem sabe você estava já ao ponto de abandonar a fé, de abandonar a Cristo. Porque você já bateu em tantas portas e parece que tudo foi igual. Mas não é, porque a sua atitude em todas elas foram iguais. Porque a hora que você tiver uma atitude diferenciada das que você teve, você vai se encontrar no lugar. Pode ter lobo devorador lá. Deus vai te levantar como uma palavra profética naquele lugar e vai destruir todas as artimanhas dos lobos, tá certo? Essa é a palavra que eu tenho para você nessa tarde. Quem sabe você estava ao ponto de desistir. Eu já bati tantas portas, eu tô cansado já, eu tô cansado já, tô desorientada, são tanta profetada, são tanta profecia, que eu já não sei nem mais em quem acreditar. Eu não sei se Jesus tem barba, não tem barba, se Jesus tem o cabelo branco, não tem o cabelo branco, eu não sei nem como que é a porta do céu, se é quadrada, se é redonda. Eu tô tão perdida na minha vida que eu não sei mais o que fazer, meu querido. Deus me trouxe aqui nessa tarde para te orientar. Basta você se posicionar como servo, como serva, porque Deus, Ele vai te orientar o que você deve fazer. Se tudo isso que você passou, aleluia, sofreu para que hoje criasse essas raízes de amargura, de tristeza em teu coração, você pode ter certeza absoluta, é tarde de você, ao terminar essa live, ou melhor, eu vou fazer uma oração por você daqui a pouco, para que Deus limpe tudo isso do teu coração e você se encontre, quem sabe ainda hoje, essa noite, um local onde você vai ser respeitado, respeitada, vai ser amada, vai ser amado. Um lugar que eu já falo para você, terá defeitos, terá dificuldades, mas um lugar onde você vai começar a fazer tudo diferente do que você fez nos outros lugares que você passou. Quem sabe você está sentindo tudo isso que você está sentindo, porque em outros lugares você fez tudo o que você está fazendo. E Deus está dizendo, muda o foco, muda a situação,
Tem pessoas, irmãos, que eles não entendem que Deus nos deu a sabedoria de mudar as situações, até mesmo dentro de um trabalho. Se você está trabalhando em uma determinada profissão, que você entende que aquilo ali não está trazendo paz para você mais, não está trazendo para você mais graça, o que você tem que fazer? Orar a Deus e procurar fazer outra coisa. Ainda que seja que você ganhe menos, mas que te traz prazer. Igreja é a mesma coisa. Se você está num lugar onde você não consegue se sentir bem, porque você não consegue falar não para as pessoas, você não consegue, então a melhor maneira que você faz é mudar algumas coisas. É aprender a falar não. É aprender a fazer que as pessoas entendam que você é livre para escolher onde você quer que você vá. Para que você não caia nesse contexto aqui, meu querido, de deixar de seguir a Jesus Cristo e depois passar a criticar todas as igrejas evangélicas, achando que todas são iguais. Não são iguais. Existem aquelas, como eu digo, é só o sangue do Cordeiro. Mas existem igrejas maravilhosas, com homens e mulheres de Deus centrados, com responsabilidade com a sua alma. Quando você for para uma igreja, olhe se o pastor tem responsabilidade com a sua alma, com a sua família. Se a ministração da palavra, ela tem a responsabilidade de levar você ao crescimento espiritual. Tudo isso tem que ser analisado, querido. É que infelizmente as pessoas entram em primeira barca que abre, as pessoas entram. Porque tem o título lá do fulano de tal lá, né? Tá o cara lá, tá parecendo que tá do céu. Meu Deus. Só vê o olho dele aqui assim, ó. Parece que tá, nossa, num resplendor, sabe? Num manto de mistério. Isso aí é apenas, irmãos, uma aparência. Na maioria é só aparência. É só para chamar a atenção. Para criar uma coisa de espiritualidade. Por trás dos bastidores, filho, o que vale para essa turmaiada aí é a lã, é a benfeitoria que você vai proporcionar para ele viver uma vida regalada. Tá aí. É só você saber escolher, pedir a Deus e em vez de colocar a tua família dentro de uma barca furada. Você já viu uma canoa furada em alto mar ou não? Você prefere entrar na arca, que o próprio Senhor vai fechar a porta dela por dentro, ou entrar numa embarcação furada? O que é uma embarcação furada em alto mar? Mais cedo ou mais tarde, o que vai acontecer? Ela vai afundar. Quando você entra dentro de uma arca, por mais que tenha poucas pessoas na arca, tinha o quê? 7 pessoas, não era isso? Poucas pessoas tinham dentro da arca, não era assim? Mas 40 dias e 40 noites choveu, a arca afundou? Não afundou. Então, hoje cedo eu estava falando isso para um grupo de irmãos numa consagração. Às vezes as pessoas olham para uma igrejinha pequena e tiram sarro, mas mal sabe que essa embarcação com poucas pessoas é as que muitas pessoas, na verdade, elas acabaram morrendo naquele momento. Por quê? Porque a grande embarcação, tivemos um problema técnico aqui, mas estamos continuando. Aquela grande embarcação, ela teve um problema que aos olhos deles não era nada e acabou todo mundo indo para a morte. Poucos se salvaram. É assim também aqueles que pegam a embarcação errada. Cuidado, não coloque tua família em qualquer lugar. A tua família é o bem mais precioso. Depois não adianta dizer, estamos todos afastados da igreja de Cristo, por causa de A e por causa de B. Deus te deu o poder da escolha. Tá certo, meu querido? Que Deus te abençoe. Fique com esta reflexão nesta tarde. Compartilhe com outras pessoas e eu tenho certeza que será uma bênção. Beijo teu coração do pastor Fábio Costa. Nos preparar. Vou fazer uma oração. Nos preparar. Daqui a pouco vamos trabalhar também. 12 horas passa rápido. Mas em nome de Jesus, eu tenho certeza que eu e você recebemos uma porção da palavra. Obrigado, pastor Christian, nossa irmã, minha esposa missionária Néia, irmã Rose, pastor Eliana, Pri, todos os demais irmãos que entraram aqui, aqueles que comentaram, que continue abençoando a vida de todos, em nome de Jesus. Querido Deus, eterno Pai que estás nos céus, eu quero nesta tarde, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, apresentar a vida de todos os teus filhos nesta hora, Pai. Aqueles que se sentem, Pai, entristecidos, porque já bateram em tantas portas, ó Deus, e muitas vezes,
parece que não conseguiram se achar, Pai. Mas mediante esta live nesta tarde, eu quero interceder pela vida deles agora, Pai. E pedir ao Senhor que o Senhor oriente, direcione eles, Pai. Alinhe eles para que eles possam encontrar um lugar. Eu sei que tem lugares nesta cidade de Bragança Paulista, Pai, com homens sérios, tementes a Ti, que estão dispostos, ó Pai, em tratar da nossa alma, em tratar da espiritualidade da igreja, Pai, não do materialismo desgovernado. E o Senhor vai conduzir essa família, Pai, em nome de Jesus. Tira toda a tristeza, toda a mágoa, todas as palavras contrárias que essa pessoa ouviu, Pai, que fez ela muitas vezes tomar a iniciativa de não estar mais dentro da Tua casa. Eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus, Pai, e peço pela fortaleza do Teu Espírito Santo que o Senhor posicione cada um dos Teus filhos, ó Pai, nesta tarde, Pai. Abençoa cada um, seus familiares, os seus ministérios, Pai, e que vidas continuem sendo alcançadas pelo poder da Sua palavra. Assim eu oro e já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém, meu querido? Muito obrigado, que Deus te abençoe. Um beijo no teu coração, do pastor Fábio Costa. Deus abençoe.